Bom, pessoal, vamos lá. Então vocês têm a teoria aí, vocês vão assistir esses vídeos, ler esses textos, e aqui eu vou dar algumas dicas para o exercício, certo? Então vamos lá. O primeiro exercício ele fala de um astronauta, aí ele dá a massa do astronauta, 239 quilogramas. O campo gravitacional terrestre é 1/6 do campo gravitacional. Desculpa, o campo gravitacional lunar é 1/6 do campo gravitacional terrestre. Calcule a massa do astronauta na Lua. Então esse exercício, na verdade, é uma pegadinha. Tá? Não conta para ninguém não, mas ele pediu a massa do astronauta e você já tem a massa do astronauta. Isso foi dado no exercício. A massa do astronauta é dada em quilogramas, não precisa fazer cálculo nenhum. Só você observar aí, está no enunciado. Dica para o exercício número 2. Exercício número 2, ele fala o seguinte, ele quer saber sobre massa e peso, o que é correto afirmar. A massa de um corpo na Terra é diferente de quando esse corpo está na Lua? Então vamos lá, conceito de massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Ou seja, eu tenho 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas grandes, então eu tenho bastante massa. Se eu for para a Lua, eu continuo tendo 2 braços, 2 pernas e 2 orelhas grandes. Continuo tendo a mesma massa. Então o fato de mudar de um planeta para outro, de um planeta para a Lua, né, no caso, você não vai mudar a sua massa. O que muda é o peso, porque peso é massa vezes a gravidade do planeta. Beleza? Então mudou da Terra para a Lua, mudou a gravidade. Consequentemente, muda o peso e não a massa. Dica para o exercício número 3. De novo, o astronauta. De massa 350 kg. Só que agora a pergunta é: calcule o peso do astronauta na Lua. Como é que você calcula peso? Peso igual a massa vezes gravidade. Então você vai fazer massa 350 vezes a gravidade da Lua, que é 1/6 da gravidade da Terra. Então pega a gravidade da Terra, que é 10, divide por 6, você vai ter a gravidade da Lua. Massa vezes a gravidade da Lua, você tem o peso. Dica para o exercício número 4. Ou number 4 em inglês. Aqui voltou na matéria, voltou na aula passada, que fala sobre resultante. Você tem uma força de 3, outra força de 4. Qual que vai ser... Calcule a aceleração. Ah, tá. Antes de calcular a aceleração, eu preciso da força resultante. 3 mais 4 dá 7. Só que você só vai fazer 3 mais 4 se as duas forças forem apontarem para o mesmo lado, mesma direção e mesmo sentido. Aí você faz 3 mais 4. Se for uma força para cada lado, você faz 3 menos 4. E se for o que está falando aqui, ó, o que está falando aqui? O que está falando aqui? Mesma direção e mesmo sentido. Ah, então é 3 mais 4. Mesma direção e mesmo sentido. 3 mais 4. Essa é a força resultante. Pega a força resultante e agora aplica lá na segunda lei de Newton. Força, meu amor. Vamos lá, dica para o exercício número 5. Cadê? Uma caixa de 2 kg, uma força de 6, outra força de 8, só que elas são perpendiculares. Então veja bem, eu falei lá na semana passada que quando você tem duas forças, mesma direção e mesmo sentido, você soma. Mesma direção e sentido oposto, você subtrai. E perpendiculares, que é o que aparece aí, você faz Pitágoras. Calcula a hipotenusa. Então, um cateto vale 6, o outro cateto vale 8. A hipotenusa é a força resultante. Aí você vai lá na segunda lei de Newton, força igual a massa. Ah, não precisa. Aqui ele pede só a resultante. Ó. Já está mais fácil que o exercício anterior. E para terminar, dica para o exercício número 6. Apareceu uma mensagem porque eu não paguei o programa. Considerando a massa 129, gravidade 10, calcule a força necessária para manter em repouso. Para você segurar um corpo assim, ó, pendurando na vertical, a força que você faz é igual à força-peso. Então calcule o peso. Massa vezes gravidade. Fui, um abraço.